Vai cair raio. O dono da igreja. Fala o dono comigo. da igreja. Costumes e doutrinas. O pastor ali tocou num assunto muito bom de roupa. Roupa rasgada, roupa de terno, roupa de sem terno, roupa rasgada. Isso é um costume que a igreja está levando e está meio banalizado, realmente. Eu acredito nisso. Porque tu vai numa igreja que é um pouco mais aberta a esse tipo de comportamento, o povo está exagerando, irmão. E ninguém chama atenção. Eu já vi, já estive em uma, ninguém chega perto. É o amor, né? Deus é amor. Deus é amor. Não, isso não é amor, não. É, mas eles falam lá que Deus é amor. Isso é frouxidão mesmo. É. O amor bíblico é aquele que corrige. Mas se corrigir não volta, pastor. Problema. Aí não tem dízimo. Problema. Aí não dá oferta. Entendeu? Vamos chegar aí. Pastor Marcos, o senhor está Isso correto. é outro tema, isso é outro tema. Não existe amor sem correção. Eu creio nisso. Eu creio nisso Se aí não houver também. correção, não, mas cuidado, vai ferir. Isso aí. O que fere ovelha é pecado. O que mata ovelha é pecado. O que mata é falta de ensinamento. Como o pastor bem citou ali, Bíblia. Isso. Bíblia. Agora, se ninguém corrige, olha o que você falou aí, ó. É. Olha o que você falou, foi um lugar que estava exagerado. Tava. Mas se você der a mão, eles vão querer o quê? Do braço. E se você der o braço? É. Então você tem que cortar ali onde tem que cortar mesmo. Ensinar mesmo. Agora, me permite... Fica à eu sei que tu vontade. direcionou Não, pro fica à presidente. vontade. O dono da igreja. Ele tá só ouvindo. Não recebe isso não, pastor. Pode falar, meu amigo. Mas a gente está confundindo Sei. costume bíblico com imitação mundana. Lá em... Paulo escreve uma carta à igreja de Roma, no capítulo 12, verso 12, ele diz, um texto muito clássico. Não vos conformeis com este mundo. Você traz isso para o dia, você não se amolde ao padrão do mundo. Sim. Né? Não se amolde ao padrão do mundo. Então, você pegar o que o mundo está usando para dentro da igreja, ele dizer que Deus aprova aquilo, não, Deus pode usar, como ele falou bem ali, ó. Né? Agora, aprovar, então pega a Bíblia e taca fogo nela, não serve para mais nada. É verdade. Né? Não acabou tudo. Então, não pode haver o exagero, como o pastor aqui bem citou, não pode haver. Né? Ele falou bem ali que no passado, a gente estava até falando sobre isso, né, pastor, antes de entrar aqui, que eram homens íntegros, corretos, fiéis ao Senhor, homens de oração, de jejum, mas limitados de certo conhecimento. Então, o que eles queriam, na verdade, era uma proteção da ovelha, mas exageravam. Sim. Exageravam. Entendeu? Agora, me perdoe. Tu vai num culto. Mas é num atual, lugar, é atual, é atual. É isso aí. E vou falar um negócio pro senhor. Eu tava lá dentro com a minha família. Graças a Deus eu tenho o costume de procurar ler a Bíblia, ter o entendimento do que é uma pregação coach, motivacional, e do que é aquela que você sai pé da vida com o pregador, né? Isso. Você sai... Que miserável. Tocou, né? Miserável. Lá não tem, pastor. Esse aí não tem. Não vai ver lá. E é grande. É uma igreja milionária. Grande. Dá logo o arroba. E nós saímos e fomos procurar Tô brincando. uma igreja saudável que prega isso aí. Eu fui procurar uma outra igreja aí, no segundo ou terceiro a pregação, um pastorzão lá, o pastorzão Moura. Até convidei para ele vir aqui. No finalzinho do culto, sabe o que ele falou? Vou entregar tudo que Deus mandou, passou do horário, se você quiser ir embora, pode ir. Onde que tu vai escutar isso? Qual igreja que tu vai escutar isso? Aonde? Aí o cara é ignorante. Não! Lá no pastor. Qual a igreja pastor? Pastoreia lá. Lá no Cesarão. Qual o nome da igreja lá? Igreja Ágape. Vai lá. Isso, Você do vai senhor encontrar isso. também. E eu tenho certeza que tem 7 mil que não se dobraram ainda. A gente estava conversando isso aí, entendeu? E você percebe, quando a pessoa quer ouvir sã doutrina, que é gostosinho, você vê o pastor lá todo rasgadinho, de boné apertadinho, marombado, e pá, né? É aquilo ali que eu quero pra minha vida. Você vai conseguir, a chave vai descer, cuidado, né? Ó o Pix. Ó o Pix, e pá, entendeu? E o costume, o cara tá pegando o costume, que não é bíblico, colocando nos dias atuais e deixando a galera embora. Sai pra onde? Pro inferno. Então, Tá construindo uma estrada direto pro inferno pro cara. mas mano. aí... E o cara vai rindo. Marcos, eu preciso só
Você vai fazer uma citação. Ele não está pegando costume. Se ele tivesse, não estaria acontecendo isso. Se ele estivesse pegando Bíblia também, não estaria pegando isso. Não prega. Agora, ele não tem nada. Não tem doutrina, não tem costume. Não existe uma igreja que não tenha costume que tenha doutrina. Não existe isso. Mas esse é o perigo, Lugar não- pastor. Tem que ter. Agora, ele não tem Pior costume. que tem. Não tem costume nenhum. Isso. Não. Ele, é o que eu falei Ele lá, está pastor. olhando para o mundo. Não, ele tem costume. Ele tem o costume. Ele eu tem, também pastor. acho. Não. Ele não tem a doutrina. Costume aqui, não. Pastor, Costume ele aquilo, tem- ó. Costume, pastor, aquilo está enraizado há anos atrás. Não é para frente. Então, você está copiando. O mundo não tem padrão, o mundo não tem costume, cada um faz o que quer. O mundo. Sim. Cada um faz o que quer, cada um usa o que quer. Hoje você pode ser cavalo, como pode ser homossexual. É tal da ideologia de gênero. É uma confusão generalizada na É. mente, é terrível. Esse é o mundo. Isso aí. Então, não tem costume. Costume se olha para trás. Você quer saber que tem costume? Olha pelo retrovisor. Aí tu vai saber que é costume. É coisa que já vem de décadas. Ah. Entende? Já vem de décadas. Agora, não tem. Eles estão olhando para onde? Para frente, olhando para o mundo. Não, o que importa é estar cheio aqui. Ó, a Bíblia fala isso, né? Sim. A Bíblia fala que abandonaram os costumes, abandonaram a doutrina, porque o coração só está no dinheiro. Meu Deus. Então, fazer o quê? Forte Infelizmente, Brasil. né? Fala aí, pastorzão. E aí? O que você... Não, tá lá com o pastor. Pastor, aqui, o presidente, o dono da igreja. Olha aqui o que diz em relação aos costumes no Evangelho de Marcos 7, de 1 a 9. Jesus nos alerta no perigo de corremos ao valorizar os costumes. Porque se rotularmos os sinais divinos de acordo com os nossos costumes, anulamos a bênção de Deus. Olha isso. Então, Forte Brasil. eu estou aqui só escutando, gosto muito de escutar. Né? Eu tenho 3 cartas aqui que o Paulo escreveu, né, a Timóteo, cartas pastorais. Ele escreveu 2 para Timóteo e ele escreveu uma para Tito, onde ele fala muito da doutrina, da sã doutrina. A doutrina é aquela que, lá em Atos dos Apóstolos, eles falam que é a doutrina dos apóstolos, né, que é a doutrina de Cristo. Aquela que a igreja foi fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. Aí o pastor estava até falando aqui que a gente está falando sobre religiosidade, né? O que é religiosidade? Cara, para mim, religiosidade é tudo aquilo que afasta o homem de Deus, na minha visão. Mas vamos lá. Uma pessoa religiosa, ela por não entender, ela destrói. Né? Vamos lá, vamos citar aqui um exemplo de religiosidade. Roupa, na minha visão. Cada igreja ela tem o seu costume de roupa. Né? A gente tem que entender também que tem que ter um certo respeito. A gente não vai subir num altar de qualquer forma. Né? Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente, por não entender alguém que não usa terno, a gente quer matar porque o cara não usa terno. Aí eu estou indo lá em Paulo. Por que Paulo odiava os cristãos? Porque Paulo ele fala aos Filipenses, se eu não me engano, que quanto ao zelo pela tradição judaica que ele tinha, Paulo era um cara muito religioso, a ponto de ele recorrer ao Sinédrio pedindo carta para matar os cristãos. Para matar. Né, para autorizar a prisão, né, que Paulo consentia com a morte. A Bíblia não diz que Paulo chegou a matar ninguém, mas diz que ele consentia com a morte. Foi até o caso de Estevão. E Paulo escreve Timóteo, aí onde ele estava me perguntando aqui, ele estava perguntando para a gente, se a doutrina rouba a fé. Não, a doutrina não rouba a fé. Não. Depende de fé em quê? Porque quando Paulo fala aqui sobre aqueles que não conseguirão mais ouvir a sã doutrina, que é a doutrina de Cristo, e vão procurar pessoas que lhes dêem aquilo que eles querem, palavras boas, persuasivas que eles querem. Isso aí. Está aqui em Timóteo, 2 Timóteo. Então, quando a gente... Aí, o pastor até fala aqui, a religiosidade é o cara ter 2 caras. Né? Assim, eu não concordo muito nessa visão por causa de quê? Porque religiosidade é uma coisa e falta de caráter é outra. Você falar mal de um pastor não é religiosidade, é falta de caráter. Você chegar em casa, você ser um na igreja e ser outro em casa é falta de caráter, dupla personalidade. O cristão, eu falo muito que o cristão, cara, ele pode ter personalidade diferente, pode, mas o caráter de Cristo é único. Quem quer ser cristão tem que ter o caráter de Cristo. Né? Aí o cara chega em casa e maltrata a mulher, falta de caráter. O cara bate nos filhos, o cara não dá bom exemplo, falta de caráter. E para mim, o que é religiosidade? Religiosidade é aquilo que os discípulos combateram todo o tempo em Atos dos Apóstolos. Os caras queriam trazer os costumes da antiga aliança para dentro do evangelho. Circuncisão. Falou tudo. Né? Eles queriam trazer os costumes da antiga aliança. Aí Paulo chega lá para os gatos e fala, não, a lei se inculpa em Cristo. Deixa isso para trás.
O negócio agora é Cristo. E a gente vai ter um exemplo muito forte disso na transfiguração do monte. Aparece Moisés, representando a lei, Elias representando o sacerdócio, né, os profetas, e Jesus no centro, representando a graça. Eles ouvem uma voz. Qual foi a voz que eles escutaram dos céus? Assim como João Batista escutou lá no batismo. Esse é meu filho amado. Quem me comprou? Me compraz. Aí está Elias, que foi o maior profeta de todos os tempos, segundo a antiga aliança. Moisés, né, que foi o homem da lei, que escreveu a lei, direcionado por Deus. E está Jesus representando a graça. A voz que eles ouviram foi: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Centralizou. Ele não falou Moisés nem Elias. Jesus é o foco. Pega ele. Sempre. A lei se cumpre em Cristo. Jesus cumpriu toda a lei, meu irmão. Jesus foi apresentado no templo, Jesus foi circuncidado. Verdade. Ele cumpriu toda a lei. Aí Paulo fala, a lei acaba em Cristo. Aí a gente vai entrar naquele coisa, cara, eu quero mais perigoso, a lei ou a graça?